Bom dia, gente. Bom dia, 23 de junho, 8h15 quase, estamos um pouquinho atrasado, mas a gente estava conversando coisas da disciplina antes, burocracias e avaliações e tudo mais. A gente vai continuar dando seguimento ao que estávamos estudando, né? No final da aula passada a gente terminamos de começar, na verdade, né? Produtos tensoriais e estudo de tensores sobre um espaço vetorial, né? Então a gente tinha visto o que era um tensor, o que era o produto tensorial entre dois tensores de ordem K e L, vamos dizer, viu que esse produto tensorial dava um tensor de ordem K mais L, vimos umas propriedades algébricas deles. E agora a gente estava tudo prontinho para começar o que era o produto exterior, né? Então a gente quer fazer um produto que seja fechado nas formas alternadas. Então deixa eu passar para mim na tela aqui, vocês estão vendo as notas de aula, né? Então, se você tem duas formas fechadas de graus K e L, ou ordem K e L, ômega e eta, respectivamente, a gente vê que o produto tensorial não precisa dar uma forma alternada sempre, tá? É fácil de... Quer dizer, exemplo é meio que qualquer coisa que você chutar que não seja um tensor, o produto de dois tensores de mesma ordem que a dimensão do espaço V, vai dar certo, né? Porque ele não precisa... Não só não precisa ser alternado, como não precisa ser nem simétrico nem nada, né? Se você troca a ordem de dois vetores onde você está aplicando o produto tensorial, dependendo da ordem que se você trocar, ele não precisa obedecer nada, mesmo que a ômega seja alternada, né? Então, ômega alternada quer dizer que se eu troco... Isso aqui eu vou aplicar em K mais L vetores, tá bom? Então isso quer dizer que se eu trocar a ordem de quaisquer dois dos K primeiros e mantiver todos os outros fixos, eu vou trocar o sinal da ômega e isso aqui vai mudar de sinal. Se eu trocar quaisquer dois dos L últimos, troco o sinal da eta, porque ela também é alternada, vai trocar o sinal. Mas se eu troco um dos K primeiros com um dos L últimos, o valor desse tensor calculado nesses K mais L vetores não tem nada a ver com o valor original, calculado nos K mais L vetores na ordem original, tá? Então, para garantir que você tem um produto, entre aspas, fechado no sentido de que o produto de duas formas alternadas dá uma nova forma alternada, e o fechado está em entre aspas porque muda a ordem, né? Se tem um tensor de ordem K e outro de ordem L, o produto vai dar um tensor de ordem K mais L. Então, para que ele fique alternado, o que você faz é definir esse produto exterior como sendo esse coeficiente de correção aqui, né? K mais L fatorial sobre K fatorial vezes L fatorial. E aí você multiplica pelo tensor alt do produto tensorial de ômega com eta. Aparece um N isso aqui, mas é um eta. Esse cara, por definição, é alternado, porque a gente já viu que o alt tem como imagem sempre um tensor alternado. E bom, aqui a gente tem uma lista de propriedades que são meio imediatas de verificar, né? Quer dizer, funciona bem a distributiva, porque o produto tensorial aqui dentro é linear e o alt é uma aplicação linear, né? Uma aplicação linear do espaço dos tensores com imagem nos tensores alternados, tá bom? Vale essa distributiva, na outra ordem também. Os escalares entram e saem à vontade do produto tensorial. Aqui tem um tipo de anticomutatividade, quer dizer, se você tem o primeiro tensor tem grau K, o segundo L, se você troca de ordem, você ganha um menos 1 elevado a K vezes L. Isso é mais ou menos fácil de ver por conta de olhar para a definição do alt, né? O que era o alt? Era uma soma percorrendo
grupo de permutações, no caso aqui o grupo de permutações de K mais L elementos. Então você vai ter todas as somas permutadas, então pensa assim que cada um dos depois a gente vai ver o que é uma base pro eta, fica até mais fácil de ver essa fórmula, né? Cada um desses caras, quando eu troco de ordem aqui, vai ser uma permutação, né? E essa permutação vai ter sinal -1. Então, para trazer todos esses L caras do eta para cá, eu vou ter L trocas, e para empurrar todos os caras do ômega para lá, eu vou ter mais K trocas. Então, é isso aqui que acontece. E a outra coisa que a gente tinha visto era o pullback, né? Se você tem uma aplicação linear entre dois espaços vetoriais, a gente definiu o que era o pullback de um tensor. Às vezes eu falo forma, e às vezes vai até sair a palavra diferencial antes da hora, mas tudo bem, tá? São tensores. Ele se comporta super bem com esse produto exterior, quer dizer, o pullback do produto exterior é o produto exterior dos dois pullbacks, tá? Essas são as propriedades básicas que a gente tem aí. Um primeiro resultado que vai ajudar a gente a caminhar na direção de tentar construir uma base para o espaço dos tensores alternados é essa lista de propriedades aqui, né? Se você tem um K tensor sobre um espaço vetorial V, S, e T é um L tensor, onde o alt S é zero, quer dizer, você pega esse K tensor, aplica o alternador nele, dá o tensor nulo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o S era simétrico, tá? Do mesmo jeito que você faz as coisas, isso acho que eu não comentei na aula passada, mas do mesmo jeito que você faz as coisas em álgebra linear, de decompor o espaço das transformações lineares ou das matrizes N por N como soma direta das matrizes simétricas com as matrizes antissimétricas, aqui você vai fazer uma coisa parecida no espaço dos tensores, quer dizer, qualquer tensor vai se escrever como numa certa base lá, que a gente já viu qual é a base dos produtos tensoriais dos duais de uma base de V, e aí você vai ter a parte que é simétrica dele e a parte antissimétrica, tudo funciona bem parecido, tá? Então o que eu estou te dizendo é que se você pegar um tensor simétrico e fizer o produto tensorial com qualquer tensor antissimétrico, o resultado é um tensor simétrico, tá? O alt do produto tensorial de um simétrico com qualquer coisa dá sempre zero. Portanto, S tensor T é sempre simétrico. Outra propriedade que a gente tem é essa aqui, que é difícil de falar, né, mas funciona bem, quer dizer, o alt do alt de ômega eta, produto tensorial com θ, é a mesma coisa que o alt dos três de uma vez. A gente viu que esse produto aqui era associativo, então posso escrever isso dessa maneira. E também é isso aqui, né? Quer dizer, calcular o isso aqui, vamos pensar assim, a menos de um fator de correção é o produto exterior, ômega exterior eta. O que eu estou te dizendo é que o alt de ômega exterior eta, produto tensorial com θ, é a mesma coisa que o alt dos produtos tensoriais. Isso vai ser útil quando a gente for fazer conta depois, tá? E a última afirmação é que o produto exterior é associativo, e para calcular ele, você calcula o alt do produto tensorial dos três com esse fatorzinho de correção, né? Para 2, produto com dois tensores era... Esquece esse m aqui, tá? Põe m igual a zero se quiser pensar. Com 3 tensores vai ser isso, com n tensores é a mesma fórmula, K mais L mais M mais N, dividido pelos produtos dos fatoriais desses caras. Tá? Então, as demonstrações são relativamente simples, tá? Vamos ver a primeira. Então eu pego um tensor simétrico S e vou olhar para esse produto, passeio, estou multiplicando por K mais L fatorial, que é o fator de correção no alt, né? Para lembrar a fórmula do alt.
ela está um pouquinho mais para trás. Deixa eu tentar achar ela aqui, passou. Ah, tá aqui, tá? É 1 sobre k fatorial, uma fórmula tipo do determinante, né? Você faz todas as permutações no grupo de k elementos, no conjunto de k elementos, e calcula o teu tensor em todas as permutações desses k vetores. Legal. Então, estou fazendo a conta com k mais L, que é a ordem desse tensor, é esse produto tensorial aqui, para ver como é que fica, né? Então, o alt vezes o k mais L matou o coeficiente, vai ser a soma para todas as permutações de k mais L elementos, sinal de sigma. E aí como é que calcula o produto tensorial? S nos... ele era de ordem k. S nos k primeiros e T nos L últimos, com o embaralhamento de cada permutação sigma, tá? Então eu vou considerar, para efeito de entender um pouquinho melhor o que é essa somatória, pego o subgrupo do grupo de permutações que deixam fixada as K mais L, ou melhor, as L últimas componentes do teu conjunto de K mais L elementos. Ou seja, o G ele é isomorfo ao SK dentro do SK mais L, tá bom? Então ele é um subgrupo. Eu vou olhar para a soma só dos caras em G, né? Olhando para a soma só dos caras em G, esses últimos caras aqui estão fixados, eles pulam fora da somatória, e o que eu vou ter aqui é o alt do S. Tudo bem? O alt do S, que por hipótese é nulo, então vai ficar o número 0, ou tensor nulo, vezes esse número, dá 0. Tá? É o tensor nulo de novo. Então, vamos dizer, a soma original tem k mais L fatorial parcelas. O que eu mostrei é que k fatorial delas são identicamente nulas. E para as outras eu vou fazer uma translação, né? Uma ação em cima desse subgrupo aqui, que é pega qualquer elemento que não seja do subgrupo e olha para a classe lateral dele. Por exemplo, essa classe lateral direita aqui, né? Então eu aplico sigma 0 em todos os elementos de G, tá bom? Isso vai dar não é um subgrupo, mas é a classe lateral de G por esse cara. Então, o que a gente vai ter? Para cada uma das permutações nesta classe lateral, eu vou ter o quê? Que o cara é calculado dessa maneira, e o que vai ser isso aqui, né? O que é o sinal de sigma? Sigma, se está nessa classe lateral, ele é a composição de um cara de G com sigma 0, tá bom? Então, o sinal de sigma vai ser o produto dos sinais dos caras que o compõem. Então, eu vou ter um sinal de sigma 0 aqui dentro, que fica constante em todo somatório, pula para fora. Então, eu vou ter o sinal de sigma 0 vezes esse cara. Esse cara aqui vai ser o quê? Pega cada sigma, escreve ele como sigma' composto com sigma 0. É isso que eu estou fazendo. Então eu vou ter um sigma' do G, esse cara aqui é 0, tá? Porque isso aqui é nada mais nada menos que o alt do S, vezes esse cara que está aqui, fixado. Porque os L mais 1 caras são fixados por G, né? Desculpa, L mais 1 não. Os L últimos vetores são fixados pela permutação. Então o que vai acontecer? Para cada classe lateral, eu vou ter uma soma nula também. Tudo bem? Então, qual que é a brilhante conclusão? Se você pega... Se o teu sigma 0 não é identidade, né? Portanto, um cara que... se ele está fora do G, ele não é identidade, a gente tem que as classes laterais nunca se interceptam, são duas a duas disjuntas, e que a reunião dessas classes laterais é exatamente o grupo inteiro, SK mais L. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma soma onde os caras do grupo G... Já vi, tem um comentário para fazer ali, né? Já vou recolher o chat. Eu vou ter a parcela da classe lateral da identidade nula e todas as outras parcelas nulas. Então eu dividi meu grupo G
em bloquinhos onde cada um deles tem soma nula, portanto a soma total é zero. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu estou mudo, né? Eu estava mudo, não estou mais. Eu não caí, eu tô vendo vocês, mas perdeu alguma coisa. Só um minuto. Eu tô de volta para vocês. Eu acho que no vídeo estava gravando normal. Tá ok? Posso seguir? Voltei? Para mim você voltou, professor. Legal, eu não sei o que tinha acontecido. Vocês perderam o argumento? Preciso repassar? Não sei em que ponto que parou, tá? Eu estava tentando mostrar que o produto tensorial o alternado de um produto tensorial de qualquer tensor com tensor simétrico é sempre simétrico, tá? E o truque é dividir o grupo de permutações de K mais L elementos no subgrupo dos caras que fixam as L últimas componentes e olhar para as classes laterais deles, né? O grupo que fixa as L últimas componentes, se você olhar a soma restrita para ele, vai dar zero, porque vai ser uma soma, o que vai aparecer ali dentro é o alt do S vezes T calculado nos L últimos caras que estão fixados, vai ser zero vezes o valor do tensor, que é zero. E as outras parcelas todas você pode reorganizar como subsomas, né? Vamos pensar assim, em cada classe lateral do grupo G. Essas classes laterais são todas disjuntas, cobrem o grupo, então você vai ter uma grande soma onde todos os fatores são nulos, tá bom? Era isso que a gente tinha feito. O item 2 pedia para a gente mostrar aquela coisa complicada do alt de um produto tensorial com outro cara, né? Então a gente vai usar o item 1 para isso, tá? E observar o seguinte, que alt de nθ menos nθ, eu estou tirando a componente simétrica desse cara aqui, tá? Então uma coisa que você pode pensar de alguma maneira é o seguinte, o alt é linear, então eu posso aplicar alt desse cara, e a gente viu que o alt é idempotente, né? O alternador de um tensor que já é alternado é ele próprio, e o alt de n tensor θ é alternado por definição, e o alt desse cara. Então isso aqui é zero, tá bom? Ok? Um outro jeito de pensar é que eu estou tirando a componente simétrica desse cara aqui. Então a gente vai ter esse cara dando zero, e portanto eu vou ter essa expressão, né? O alt, esse cara aqui tem alternador nulo, portanto o alt do produto tensorial dele com qualquer outra coisa é zero, pelo item anterior. E aqui a gente aplica a distributiva, né? Aqui dentro faz o produto tensorial, vai ficar ômega tensor esse alt menos ômega tensor eta tensor θ. Isso aqui é zero, essa identidade aqui pelo item anterior. Aí passa esse cara de volta para o lado de lá, você tem o que você queria provar no item 2, tá bom? O terceiro é uma aplicação direta de tudo isso também, né? Quer dizer, o produto exterior do ômega com eta com θ é, por definição, o alt desse cara, tensor θ, com esse fator de correção, que é a ordem do primeiro tensor mais a ordem do segundo fatorial dividido pelo produto das ordens, tá? E aí é só aplicar a definição. O que é o ômega ômega exterior eta? É K mais L, fatorial sobre K, fatorial de fatorial, o alt do ômega eta. Esse cara pula fora, tá bom? E aqui eu vou ter alt do alt desse cara com θ. Pelo item anterior, isso é o alt dos três. Então, que é exatamente a definição. Quer dizer, esse cara vai embora com esse, você obtém a fórmula que você tinha antes, né? O produto edge
produto exterior de 3 caras. Você calcula dessa maneira. Faz a conta com o parênteses aqui, vê que dá igual. Portanto, ele vai ser um produto associativo e qualquer um dos dois é calculado dessa maneira aqui, né? Corta o K mais L fatorial. Tá? Com essas propriedades, a gente consegue mostrar que o conjunto dos K-tensores alternados sobre o espaço vetorial V, bom, que é um subespaço vetorial é meio direto, e a gente consegue construir uma base para ele e, portanto, calcular sua dimensão, tá? Então, vamos lá. Pega um espaço vetorial V, tá? Dimensão finita, sempre N. Se você pega uma base para o V e uma base para o dual de V, né? Quer dizer, Φ de VJ é o ΔJ. Então, o que era uma base para o produto tensorial, né? Para os K-tensores? Para os K-tensores você fazia os produtinhos tensoriais de todos os caras duais em qualquer ordem. Tudo bem? Aqui não vai ser assim. Aqui vai ser os produtos exteriores dos índices em ordem, sei lá, fixada, em alguma ordem crescente. Ou seja, não pode ter ninguém repetido aqui. Tá? É claro que se eu trocar 2 caras de lugar, o que eu vou ganhar um sinal de menos, porque esse cara é alternado, né? São tensores. Então, se eu troco um cara de lugar, por conta daquela propriedade, vai ter um -1 a K vezes L ali, né? Então, vai ficar só -1 elevado a 1. Que mais? Então, se eu trocar 2 caras de lugar, eu teria uma nova base, mas a gente convenciona de chamar esse cara aqui, vamos dizer, de base canônica relativa à base V e ao seu dual do espaço vetorial V. Tá? A gente vai provar isso, e aí quantos elementos desse tipo tem, né? É aquele argumento de escolher K elementos dentro de um conjunto N, em alguma ordem. Isso é nada mais nada menos que o N escolhe K, né? N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial no denominador. Então, dimensão do espaço das K-formas alternadas sobre o espaço vetorial V é N escolhe K. Tá, a demonstração é usual mostrar que esse cara aqui é uma base, é mostrar que todo mundo se escreve como combinação linear desses caras, e depois mostrar que é LI, né? Então é bem tranquilo. Como é que a gente faz? Se você pega uma K-forma alternada, em particular, ela é um tensor de ordem K, e portanto ele vai se escrever como uma combinação linear dos elementos da base do TKV, né? Que são os produtos tensoriais de ordem K dos elementos da base dual da base que a gente começou no espaço V. E aí usa o fato dele ser alternado. Como ele é alternado, ele é igual ao seu alternador, e a gente vai calcular aqui que é o alt de W. O alt é linear, entra na somatória, os coeficientes A e 1 até A e K pulam fora do alt. E aí, o que é o alt desses caras? Essa é uma continha aqui que precisa fazer, né? Como é que se calcula o alt de alguma coisa? Ele é 1 sobre K fatorial, e você vai pegar todas as permutações e somar. Tudo bem? Então, quando você fizer o alt desse produto tensorial, vai dar exatamente 1 sobre K fatorial do produto exterior deles. Que eu posso escrever assim sem parênteses, porque a gente já viu que é associativo. Ou seja, cada ômega se escreve como uma combinação linear destes elementos aqui, desses produtinhos exteriores, de ordem K. Fala. Professor, Oi. aí para voltar, porque a gente tem que, a ordem dos índices tem que ser crescente, né? Aí a gente usa a parte de alternado. Sim. É que aqui, o que a gente tem? A gente tem esse produto tensorial, né? O que é o produto tensorial de Φ1 tensor Φ2? Você vai escrever isso pela definição, ele vai ser o quê? É 1, pensa que o K é 2, vai para facilitar a vida aqui. Vai ser 1 sobre 2 fatorial
E aí você vai escrever, vamos voltar lá na definição, vai ser a soma com todas as permutações possíveis, né? Cadê? Um pouquinho mais para cima. Mas está aqui. Tá bom? Então esse cara aqui seria o produto tensorial, você vai calcular o φ1 tensor φ2 em todas as permutações desses caras. Então vai dar o φ1 calculado no V1 vezes φ2 no V2, por exemplo, mais φ1 calculado no V2 vezes φ2, menos, né, porque a permutação é ímpar, menos o φ2 calculado no V1. Tá? Isso é exatamente o produto φ1 tensor φ2. Então Certo, mas eu tô... Para você fazer com que os índices ficassem crescentes, não seria você ficar usando aquela transformação de comutatividade do produto exterior, que tem o -1 elevado a KL? Para reordenar esses índices? Sim. De certa forma, aí você consegue transformar tudo para ter os índices crescentes. Na ordem crescente, exato. Porque, de fato, né, isso aqui vai ter uma soma com K fatorial parcelas, cada uma delas com esses caras todos embaralhados. E aí em cada parcela eu vou ter uma permutação que bota todos os índices daquela parcela em ordem e ela vai ter o seu respectivo sinal. Beleza. Tá bom? Que é o que eu falei ali, aquele menos que eu falei vai ficar o φ1 tensor φ2 menos φ2 tensor φ1, por exemplo. Porque eu precisei trocar os índices. Vamos lá. Vai ficar φ1 tensor φ2 menos φ2 tensor φ1. Aí para pôr em ordem, eu vou ter uma permutação ímpar e aí vai virar um sinal de mais. Tá claro? Perfeito. Isso. Sim. Tem entre você precisa escrever esses caras em ordem, tá? Aqui a soma tá toda bagunçada, né? Não precisa, eu só estou mostrando que ele é uma combinação linear desses caras. Agora, para mostrar que é LI, aí eu pego esses caras com as somas ordenadas, escrevo uma combinação linear dando zero. Esse zero aqui é o que? É o K-tensor, né? É uma função. É o K-tensor alternado nulo. E aí, como é que eu mostro? É uma igualdade entre funções, ela vale para todas as K-uplas no domínio. Eu vou calculando isso nas K-uplas convenientes para zerar cada um dos coeficientes, né? Se aqui está numa certa ordem, eu aplico isso exatamente nos K-vetores. É uma soma. Então eu posso, na primeira vai estar, sei lá, 1, 2 até o K certinho, eu aplico V1, V2, VK. Na primeira parcela, isso aqui vai valer 1. E em todas as outras parcelas vai valer 0. Portanto, isso me mostra que o primeiro coeficiente é 0. Aí pega a segunda parcela da soma, olha a ordem desses índices, aplica nos vetores da base do espaço V, naquela mesma ordem, você conclui que o segundo coeficiente é 0 e faz assim para todos. Tá bom? Então isso mostra que esses carinhas aqui geram todo o espaço e são LI, portanto uma base. E aí eu estou escolhendo K elementos dentro de N e me importa a ordem. Então é exatamente N escolhe K. Tá bom? Casos importantes, né? Quando você tem N igual a zero, desculpa, N igual a zero não, né? Você tem um espaço vetorial V de dimensão N. Qual é então a dimensão? Depois a gente fala do zero. Qual que é a dimensão do espaço das N formas alternadas sobre V? Vai ser N escolhe N, isso é uma possibilidade só, ou seja, é um espaço vetorial de dimensão 1, portanto toda N forma alternada sobre V é um múltiplo de alguma N forma não nula, né? A base vai ter um elemento só, eu estou pegando... E o que é um elemento de uma base? É um N tensor não nulo, tá? Então todos os caras vão ser múltiplos desse cara. No caso específico do V ser igual ao Rn,
a gente tem essa coisa importante aqui, né? Toda n forma alternada no Rn tem que ser um múltiplo da determinante. Por quê? Determinante é uma n forma linear, alternada e que não é identicamente nula, né? Por exemplo, na identidade vale 1. Se eu aplico essa n forma, quando eu falo na identidade, eu estou pensando a matriz de identidade como sendo a matriz que tem os vetores da base canônica como colunas ou linhas, porque transposta do det não muda nada, tá bom? Então, no Rn, se você tiver uma n forma, ela é necessariamente um múltiplo por um escalar, um real, do determinante, tá? E, bom, se você pegar as 1 formas sobre V, vai dar um espaço vetorial de dimensão n. As 1 formas alternadas é exatamente o conjunto dos tensores de ordem 1, né? Esse cara vai ser um subespaço de dimensão n dentro de um espaço de dimensão n, então não tem segredo. As coisas funcionam desse jeito. Que mais? A gente tem esse resultado que relaciona como é que a gente compara os valores de uma n forma calculados em um conjunto de vetores a partir de uma base, né? Na verdade, você podia pensar entre duas bases. Por exemplo, se essa matriz AIJ for uma matriz invertível, os vetores UI vão formar uma base de V também. E aí como é que você calcula, né? Então vamos lá. Se você tem que cada UI é uma combinação linear dos vetores da base de V, então ômega calculado nesses UIs, aqui é U1, tá? O que ela é? Ela é a ômega calculada nesses n vetores da base V, e o fator de correção é exatamente o determinante das entradas ou das coordenadas dos vetores UI na base V, na base V1, Vn, tá bom? Para ver isso é tranquilo, né? A gente pega o n-tensor no Rn, vamos usar a nossa observação. O n-tensor do Rn que é o seguinte, eu pego... O V é um espaço vetorial de dimensão n, né? Então o que eu faço? Eu olho para o isomorfismo canônico que ele tem com Rn, que faz o quê? Cada vetor de V eu escrevo na base V1, Vn, e identifico esse vetor com as suas coordenadas, a ênupla que dá as suas coordenadas, que é um vetor do Rn, né? Então, a minha eta vai ser isso aqui, ela pega as coordenadas do V1, as coordenadas do V2, as coordenadas do Vn, e aplica o quê? Ômega em V1, V2, Vn. Tá? Essa forma, como a ômega é uma forma alternada, a eta vai ser também, né? Se eu trocar esses dois caras de lugar, o que eu estou trocando são esses dois vetores de lugar. Aqui eu vou ganhar um sinal de menos, portanto a eta é alternada também. E se ela é uma forma n linear alternada no Rn, ela é um múltiplo do determinante. Tá? Quem é esse múltiplo alfa? Calcula essa forma na identidade, né? O que é o eta calculado em E1, E2, En, a base canônica do Rn? Se eu boto aqui 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, o que eu vou obter aqui vai ser, os coeficientes vão ser 1 para o V1, 0 para o resto, 0 para o V1, 2 para o V2, 0 no resto, ou seja, vai ser ômega de V1, V2, Vn. Então, quando eu calculo eta de E1 até En, a base canônica do Rn, o alfa vai ser exatamente o determinante das coordenadas. O alfa vai ser o determinante do E1 En, que é 1. Ou seja, o alfa é o eta calculado em E1 En. E o eta calculado em E1 En é o ômega calculado em V1 Vn. Volta aqui, cadê a equação? Esse cara. O que você escreveu é exatamente isso aqui, né? Tá bom? Então, esse aqui é o alfa. Esse é o ômega de Vj e esse cara aqui é o eta calculado em... É o ômega de 1 N, é o eta calculado nesses caras.
Então o que você tem é isso, quer dizer, se você tem uma coleção, uma base de n vetores para o espaço vetorial V e pega n vetores e reescreve com coordenadas nessa base, o valor da forma entre esses dois conjuntos de vetores se relaciona pelo determinante. O que isso quer dizer? Por exemplo, que se o conjunto UI for LD, a ômega vai ser o determinante de uma matriz com colunas que são combinações lineares uma das demais. Então esse det é zero. Ou seja, se você calcular qualquer n forma no espaço vetorial de dimensão n num conjunto LD de vetores, o resultado é sempre zero. Isso para um espaço vetorial qualquer. Tá? No Rn a gente sabe que essa n forma tinha que ser um múltiplo do determinante, e aí é um fato conhecido do álgebra linear. Né? Então essa relação... Oi? Isso também quer dizer e o contrário também vale para conjuntos LI, né? Porque como todas são múltiplas do produto dos funcionais, e o produto dos funcionais ele é não nulo numa base, essa relação fala que ele é não nulo em todas as bases, então... o que eu falei é sem só ser. Ela é não nula em qualquer base, né? Qualquer n forma alternada não nula, né? Isso. Só para ser bem preciso. Mas a ideia é essa, quer dizer, uma n forma não nula, ela vale zero. Não nula quer dizer que existe uma coleção de vetores que faz com que ela não se anule. Mas ela pode valer zero em algumas coleções. E ela vai valer zero se só se essa coleção de n vetores é linearmente dependente. Tá? Então, com isso a gente consegue definir o que é a orientação de um espaço vetorial. Alguém tinha me perguntado num e-mail se essa coisa aqui a gente vai discutir orientação de variedades ou de subvariedades do Rn. Sim. E para discutir a orientação de uma subvariedade, a gente precisa discutir a orientação dos espaços tangentes a essas variedades. E para isso a gente vai fazer agora aqui. Né? Então, isso aqui é o pré-requisito algébrico para a gente estudar a orientação de subvariedades no Rn. Tá? Então, o que é essa coisa da orientação que você já viu milhões de vezes na vida, né? Ou pelo menos lá no curso de geometria analítica você aprendeu o que era uma base ser positiva e uma base ser negativa. Vamos tentar passar isso direitinho no conjunto, na linguagem no contexto de formas diferenciais ou de formas alternadas, né? Então, se você pega uma n forma, vê um espaço vetorial de dimensão n, tá? Se você pegar uma ômega que é uma n forma não nula, você vai ter duas opções. Se você pegar uma base de V em vista dessa observação, acho que foi o Bruno que falou, né? Em vista dessa observação, a gente tem que, se eu aplicar uma forma não nula numa base, ela vai dar diferente de zero. Se ela vai dar diferente de zero, ela tem duas opções. Ou o valor é positivo ou negativo. Tá? Então, você divide o conjunto das bases de V em duas classes. A classe dos caras onde quando você calcula ômega dá positivo, e a classe dos que calculando ômega você vai ter um resultado negativo. Então, qual que é a coisa? Quando que duas bases vão estar na mesma classe? Elas vão estar na mesma classe se e só se o determinante da matriz de mudança de base entre elas é um determinante positivo, por conta desse teorema aqui, né? Tá? Se você tem duas bases, onde esse cara aqui deu positivo e esse cara aqui deu positivo, o det tem que ser positivo. Se um deu positivo e outro deu negativo, ou vice-versa, o det tem que ser negativo. Tá bom? Então, se os dois dão negativo, tem que ser positivo também. Se os dois são positivos, também positivo. Então, duas bases estão nessa mesma classe de equivalência, se você quiser pensar, se o det da mudança de base entre elas é positivo. Tá? E é o que está escrito aqui, né? Isso independe da ômega que você pegar. Se você pegar qualquer outra forma eta,
o fato é o mesmo, né? O fator de correção da eta calculada nas duas bases é o mesmo que o da ômega calculado nas duas bases. Tem que ser o determinante da matriz de mudança de base. Então, não tem conversa, tá? Então, dada qualquer forma alternada de qualquer n forma alternada no espaço vetorial de dimensão V, ela divide esse cara, o conjunto das bases desse cara, em duas categorias. Se eu pegar outra forma n de ordem n alternada não nula, ela vai dividir o conjunto das bases em duas categorias que vão ser exatamente as mesmas, tá? Então, qualquer que seja ômega, a partição do conjunto das bases é a mesma. E aí o que a gente define é isso, né? A gente vai pegar como a classe de equivalência de V1, Vn é o conjunto de todas as bases que têm a mesma orientação. O que é a orientação, então? É a classe de equivalência na qual o cara está. Então eu pego uma base, decreto que essa base é positiva, e falo assim, bom, todas as bases que estão na mesma classe de equivalência dela são positivas e as que estão fora, na outra classe de equivalência, são as bases negativas. Tá, isso você podia dar... É uma questão de convenção. Por exemplo, dizer que a base canônica do Rn é positiva. Tá? Então, a base canônica é positiva. Todo mundo que a matriz mudança de base para a base canônica tiver determinante positivo é positiva também. Esse que tem det negativo eu vou botar na outra orientação. Isso complica um pouco, quer dizer, se você misturar isso com produto escalar, se o teu produto escalar for positivo definido, dá tudo certo. Agora, se você usar um produto interno que não é positivo definido, ele é só bilinear e simétrico, então aí a coisa complica um pouco. A gente não vai falar disso aqui agora, mas tem uns critérios bem interessantes, depois eu posso dar referência para vocês. Tá? O caso especial, né? A gente tem o determinante como sendo uma n forma alternada. Na verdade, ele é uma possível base. Tá? Ele é uma possível base para o lambda n do Rn. E ele é a única n-forma alternada do Rn que calculada na base canônica do Rn, ou ômega calculada na identidade, dá 1. Então esse é um jeito de definir o determinante, né? Ou você escreve ele como aquela somatória, que é bem parecida com o alt do produto tensorial ali, né? Tem só um fatorzinho de correção, você não divide pelo n fatorial. Essa é a constante de correção no caso. Ou você define daquele jeito, ou você pode simplesmente dizer o que é o determinante o determinante. É a única n-forma alternada que vale 1 na base canônica do Rn. Então você identifica as bases do Rn com as matrizes invertíveis que entram aqui. O determinante é a única das ômegas que vale 1 nessa identidade aí. Tá? Então, como é que funciona a interação da orientação com o produto interno no espaço vetorial, né? Então, se você pega, por exemplo, duas bases ortonormais de um espaço vetorial V, né? Ortonormal quer dizer que o T de V e Vj é o delta IJ, tá? Então, e você escreve os vetores da segunda base, os W1, Wn, como combinação linear dos V1, Vn, então fica fácil de escrever isso aqui, né? O que é o T de Wi, Wj? Usa a linearidade, T de Wi vai ser isso, T de Wj, aí você arruma o índice que troca o I para um K, se quiser, sai da linearidade exatamente essa expressão, né? E o T de VK, VL é exatamente, só salva quando L e o K forem iguais, né? Então isso aqui é a soma dos A e K, AJK. E o que é isso? Então, o delta IJ é isso, né? Ou seja, quando I e J forem iguais, isso aqui vale 1. Quando I e J forem diferentes, essa soma vale 0.
O que é essa soma? Ela é exatamente a entrada IJ do produto da matriz A pela matriz A transposta. Ou seja, A vezes A transposta tem 1 na diagonal, quando I é igual a J, e 0 fora. Ou seja, é isso aqui. Tá? A vezes A transposto é a identidade e, portanto, o determinante dela ao quadrado é 1, o det é mais ou menos 1. E aí o que você vai dizer? Que se o det for 1, a base W e a base V têm a mesma orientação, e se o det for menos 1, elas têm orientações opostas. Tá? Então, aí o que está escrito aqui é isso, né? Se você tem que a ômega calculada nesses caras é 1 ou menos 1, então a outra vai ser 1 ou menos 1 também, o fator de correção vai ser exatamente esse det. E aí, essa aqui é o outro lado da história, né? Se você fixa uma orientação para o teu espaço vetorial, vamos dizer, o conjunto das bases, eu vou decretar que essa orientação aqui, por exemplo, é a positiva, tá? Então, vai existir uma única n forma sobre V, tal que a ômega calculado nos vetores dessa base vale 1. Quem que é esse cara? Pega o determinante e põe como fator de correção o próprio determinante das coordenadas de V1, Vn. Tá? Então, você tem essa única forma, e aí o que a gente vai dizer é o seguinte. Essa aqui, vamos pensar que essa base é uma base ortonormal, tá? Na verdade não precisa, mas se for, facilita as tuas ideias. Então, o que vai acontecer? Essa ômega, que é a única forma que vale 1 nesse conjunto Li de vetores, é o que a gente vai chamar de elemento de volume do espaço vetorial V, dado por quem? Pelo produto interno T e pela orientação μ que você escolheu do espaço. Então, você pega o conjunto das n formas tem dimensão 1. Então, eu consigo construir uma n forma que nesse conjunto Li de vetores vai ter que dar um número diferente de 0. Eu calculo, pega, por exemplo, a forma canônica, que vai ser o det dessa matriz. Então, a minha forma vai ser o determinante dividido por esse cara aqui. Aí eu consigo calcular isso em qualquer outro conjunto Li ou LD de vetores. O que vai ser essa ômega calculada em qualquer outro conjunto de vetores? O fator de correção vai ser o quê? O det da matriz dos caras onde eu estou calculando escritos nessa base. Ou seja, o que é o det? É o que a gente vai chamar de volume em relação a essa base e ao produto interno dos dados. Tá bom? Então, fala. Professor, oi. Qual foi o papel que o produto interno teve aí? Porque, pelo que eu entendi, o elemento de volume ele já é determinado pela orientação. Você tem que fixar um representante da orientação, né? Isso, você escolhe um representante e fala, olha, em você a forma vai valer 1. Aqui, na verdade, o produto interno ele não está entrando exatamente, tá? Se você tiver algum produto interno concreto, aí você pode falar em ângulos e tudo mais, mas para efeito de volume, a forma volume, ela é... Aqui não entrou o T, eu não sei por que eu escrevi isso, não, você tem razão. Tá? Então, dada qualquer base do espaço, existe uma única, até aqui tudo bem, né? Ômega, que a forma calculada nos n vetores da base que você escolheu vale 1. O que a gente sabe? Que essa ômega calculada em qualquer outro cara da classe de equivalência do V1, Vn, qualquer outro cara de μ, vai dar um número que é positivo. Qualquer cara da outra classe de equivalência vai dar um cara negativo. Então, de fato, não depende do produto interno, tá? Você pode definir o volume livre de produto interno. Agora, se você tiver o produto interno, a gente consegue calcular isso de um outro jeito,
e é o que eu vou fazer na outra folha, tá bom? Então, o elemento de volume, de fato, fixa uma base, você pega a n forma que vale 1 naquela base, e, portanto, está definida em todas as outras. Tudo bem? Aqui não vai entrar, de fato, produto interno. Então, esquece essa coisa do produto interno aqui, depois eu vou arrumar. Então, no caso específico da base canônica, o determinante é o elemento de volume da base canônica do Rn, porque o det nesse cara vale 1 e satisfaz essa propriedade, né? O módulo, você pega um conjunto qualquer com n vetores, o det desse cara, se esses vetores forem LD vai dar 0, se esses vetores forem LI vai dar um número que vai ser positivo se V1Vn for uma base que tem a mesma orientação da canônica e negativo em caso contrário. O que a gente vai fazer é pegar um módulo e dizer que o módulo desse determinante é exatamente o volume do paralelepípedo no Rn. Então você consegue definir volumes no Rn a partir disso. Tá? Eles são o valor fixado a uma base, construo essa forma que vale 1 nessa base, e aí eu vou calcular o que vai ser esse det. Ele vai ser, na verdade, o fator de dilatação ou contração, depende do tamanho, se é maior que 1 ou menor que 1, mas é a dilatação do volume. Eu estou decretando, quando eu escrevo isso aqui, né, ômega de V1Vn igual a 1, eu estou decretando que essa base gera um paralelepípedo de volume 1. E aí quando eu pego qualquer outra base, a ômega vai dar um outro número. O que vai ser esse número? É a proporção do volume da nova base em relação a essa. E você pode brincar com, por exemplo, pega a base canônica do Rn, pega n vetores Li e calcula o determinante nesses n vetores Li. Isso é a ômega relativa à base canônica, né? Isso vai te dar o volume desse novo conjunto de vetores em relação ao volume canônico que eu decretei como 1. Se eu pegar uma outra base e escrever ela nas coordenadas da base dos V's, da segunda, o determinante vai ser o determinante que representa a proporção entre os volumes da terceira base em relação à segunda. E como que é o volume da terceira base em relação à base canônica? A matriz mudança de base é o produto das matrizes mudança de base e o seu determinante vai ser o produto. Tá? Então, se você compõe duas transformações lineares injetoras, por exemplo, o volume final é o produto, o volume final em relação à primeira base, a canônica, por exemplo, é o produto das proporções entre os volumes da base do meio para a base canônica com a base final para a base do meio. Tá bom? Então, uma coisa que está um pouco ligada com isso, você já viu também, é o que a gente chama do produto vetorial. Você viu na geometria analítica no R3, né? Você pega dois vetores no R3, você consegue definir uma certa coisa. Aqui a gente vai generalizar isso para o Rn. Tá? Então, se você tem 5 vetores no R6, etc., eu consigo uma forma no Rn que é simplesmente isso. Ela come um vetor e devolve um número. Que número é esse? Dados aqueles n-1 vetores, eu construo a matriz que tem esses n-1 vetores nas primeiras colunas e coloco o ômega na última, tá? O W. Então, é um funcional linear. Pega um vetor e devolve esse número aqui. Como o determinante é multilinear, ela vai ser linear nessa última coluna. As n-1 primeiras estão fixas. Tá? Então, se ela é um funcional linear, você pode apelar para o lema de Riesz, se você quiser, mas aqui é dimensão finita, né? Como ela é um funcional linear, ela está no dual, e todo elemento do dual é representado por um vetor do espaço, né? Se você tem um produto interno no teu espaço V, todo elemento do dual é
dado por esse produto interno contra um cara fixo. Tá? Então tem um único vetor z, tal que φ de w é o produto interno de w com z. Tá? Aqui, se você pensar no Rn, pega o produto interno usual, vai ter um vetor z que representa ele naquele produto interno. Então esse cara, esse z, o vetor que representa o funcional, é o produto vetorial dos n-1 vetores. Tá? Então, eu não estou escrevendo nada, estou supondo que vocês estão acompanhando, né? Mas pensa assim, esse cara aqui vai ter n coordenadas. Quem que é o φ de w? Quem que é esse determinante? Vai ser a primeira coordenada do cara com a primeira coordenada do argumento, produto, né? Usual. Que, se você lembrar lá do vetores de geometria, como é que você calculava o vetor que representa o funcional, né? Quem que era a primeira coordenada? Era o subdeterminante da segunda e terceira coordenada do V1 e V2 que estavam ali, né? Então, se você quiser calcular o φ de w, o que você faz? Você põe o w na última coluna, põe o V1 e o V2, né? Fixados V1 e V2, quem que é o φ de w? É o produto escalar do w com o produto vetorial de V1 por V2. É exatamente isso aqui. Era o que você chamava de produto misto lá, né? E as propriedades que você tem são as óbvias, né? Por conta da definição de determinante. Quando você calcula o produto vetorial de uma permutação dos n-1 vetores, coloca eles em ordem crescente, aqui é n-1, tá? Na último cara. E vai ter um sinal de sigma, que é o quê? São as trocas que você vai fazer aqui no determinante para botar as n primeiras colunas em ordem. É linear em cada entrada, portanto é multilinear. E o produto escalar o produto escalar do produto vetorial com cada uma de suas componentes é zero, porque na hora que você coloca aqui algum v que era um dos anteriores, você vai ter uma matriz com duas colunas iguais, o determinante é zero. Tá bom? Joia. Então, isso é o que a gente tinha para falar de orientação e tensores alternados, bastante coisa. Vamos tentar falar de campos de vetores e formas diferenciais. Isso aqui é uma coisa um pouquinho mais delicada, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui no começo parece que eu não estou fazendo nada e meio que é verdade, mas serve para semear as ideias que virão pela frente, tá? Então, se você pega o espaço vetorial V como sendo Rn, eu vou definir o que é o espaço tangente ao Rn em cada ponto do Rn próprio, tá? O que é isso? Eu vou escrever como Rn índice P, e isso é nada mais nada menos que o conjunto dos pares PV. Né? Do ponto de vista geométrico, o que eu estou fazendo? Estou pegando cada vetor V e escolhendo o representante que tem ponto inicial no ponto P. Então eu crio, entre aspas, uma cópia do Rn, onde cada origem desses novos Rns é o ponto P. Tá? E aí você tem a estrutura de espaço vetorial, dada de maneira canônica, né? Dois pontos. Eles são dois pontos que estão no mesmo RNP, tem a mesma primeira coordenada, a soma deles você mantém a primeira coordenada e soma os dois vetores. Então, se eu tiver um outro vetor WP aqui, quem que é a soma? Eu somo o vetor V com o vetor W e escolho o representante com origem no ponto P. E a multiplicação por escalar, mesma coisa. Você tem um vetor com origem no ponto P, eu trago ele de volta para a origem no zero, multiplico pelo escalar que eu quiser e levo de volta para lá. Tá? É uma estrutura afim, que a gente chama. E aí, eu já vou só falar essa parte algébrica aqui, eu já vou dizer por que a gente está fazendo isso. Tá? Se você pegar o produto interno, em cada RNP, com essas operações de soma e multiplicação por escalar, é um espaço vetorial.
elas herdam o produto interno canônico do Rn, ou qualquer outro que você botar no Rn. Se você pega o produto interno no RNP, o que ele é? Produto escalar do vetor V, P com WP. Como é que você calcula? Calcula o produto escalar dos mesmos caras com representante na origem no zero do Rn. Isso vai te dar um número e você decreta que o produto escalar no RNP dos vetores VP e WP é esse número. Tá? A orientação, vamos dizer, a base positiva canônica em cada RNP é a base canônica do Rn transladada para esse ponto P. E por que a gente quer estudar isso, né? Eu posso, por exemplo, em cada ponto P, ter esses vetores aqui da base, por exemplo, variáveis. Então, o E1 aqui é sempre o mesmo, tá? Em cada ponto P. Eu poderia ter isso de uma maneira diferente. Então, o E1 varia de um ponto para o outro e eu quero, por exemplo, estudar a derivada disso. E é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Tá? Então, por enquanto está tudo bobo, porque é simplesmente uma translação do que acontece na origem para o ponto P. E todos eles são iguaizinhos, é sempre a mesma foto. Tá? Agora, o que a gente vai querer é, de longe, eu vou ver, né, fora. O cara que em cada ponto P está vendo a sua base ortonormal bonitinha, para ele, se eu pergunto para o cara que está no ponto P, o que você está vendo? Ah, estou vendo isso. Para o cara do ponto Q, o que você está vendo? Estou vendo a mesma coisa. Mas quem vê de longe vê que não são exatamente a mesma coisa. Então, é isso que a gente quer estudar, né? Como que as coisas variam de um ponto para o outro. Tá? Então, a gente tem esse objeto que eu chamo de T de Rn. Isso é o que a gente chama de fibrado tangente ao Rn. Tá? É o conjunto de todos os pontos. Aqui é Rn também, tá? É o conjunto dos pares de todos os pontos P, V de P, onde P é um ponto do Rn e V de P é um vetor do Rn. Aqui é claro que o P e o V são objetos algebricamente da mesma natureza, mas te causa um conforto psicológico para fazer conta se você pensar que esse cara aqui é um ponto e esse cara aqui, o V, é um vetor. Tá? Na hora de você fazer alguma imagem na tua cabeça, é bom você pensar que o P é um ponto, que é a origem, e o V é um vetor que começa naquele ponto P. Então, por exemplo, você pode definir o que seria... Se eu deixo o P fixo e olho para todos os VPs possíveis, isso é uma cópia do Rn. Tá certo? Agora, uma coisa que pode acontecer é o seguinte, para cada P no Rn, eu escolho um VP. Então, em cada ponto P, eu escolho um vetor do RNP. Isso é o que a gente vai chamar de uma seção desse fibrado, mas eu não vou entrar nessa linguagem nesse curso. Tá? Então, um desenho que você pode fazer, deixa eu tentar mudar para a luzinha, para vocês e para o pessoal do vídeo. Opa, tem um comentário aqui, voltou. Eu voltei. Eu vi agora, né? Estou bem atualizado. Obrigado, Henrico. Deixa eu colocar para vocês a luzinha, só para tentar mostrar mais ou menos o que eu estou falando. Aqui todos veem a luzinha? Sim. Então vamos tentar ver como que é isso. Tá? Você pode pensar assim. Você tem o teu espaço. Nossa. Seria bom a gente conseguir desenhar essas coisas curvas, tá? Mas ainda não. Depois a gente vai fazer isso. Então aqui eu tenho meu Rn. Tá? Um espaço vetorial de dimensão n que eu estou representando como dimensão 1. E para cada ponto P, o que eu vou fazer é pendurar nesse ponto P uma cópia do Rn aqui. Então eu posso pensar, o diagrama que a gente costuma fazer é mais ou menos esse. Tá? Então, para cada ponto P, eu vou ter uma fibra aqui, se você quiser pensar. Esse carinha aqui é o que a gente chama de RNP. Ele é isomorfo ao Rn, né? Tudo bem? Aí, se você tem um outro ponto Q aqui,
essa fibra é o RNQ. O que você pode fazer, bom, aqui ficou apertadinho, mas aqui a gente tem uma aplicação que é a projeção canônica, né? Esse cara inteiro é o que a gente chama de T do RN, tá? É o fibrado tangente. Tem uma projeção π canônica, aquela que eu fiz lá em cima, que ela sai do T do RN, chega em RN, que para cada par P,VP, associa o ponto P. E aí você fala, bom, uma inversa não tem, porque essa função obviamente não é injetora, né? Para todos os pontos, todos os vetores, ou todos os pontos do RNP, a imagem da π é a mesma. Então, você não tem uma inversa, mas você tem o que a gente chamaria de uma inversa local, que é mais ou menos você pensar numa, como se fosse uma curva aqui, né? Para cada ponto Q, eu escolho aqui o vetor VQ. Nesse outro ponto P, eu escolho o vetor VP. E assim vai. Então, para cada ponto aqui, eu fazer uma escolha de um elemento do Rn índice, o ponto que eu estava, vai me dar uma função que para cada ponto do Rn vai me associar um elemento do T do Rn. Então, para cada ponto P, vai me associar um P,V de P. Tá? Isso não é a π-1, mas é uma inversa local que a gente chama, né? Então vamos chamar ela de, sei lá, a letra que se usa normalmente é um xi. Então estudar essas seções, elas vão te contar informações. No caso aqui não tem muita graça, né? Porque o T do Rn, esse cara neste caso específico, é obviamente, ele é isomorfo ao produto Rn por Rn, né? Que a gente sabe que é isomorfo ao Rn quadrado, então você poderia pensar que lá em cima o que você tem são matrizes. Mas não é isso que a gente quer, não. Desculpa, matrizes nada, é o R2N, né? Eu poderia grudar o ponto, vírgula, o vetor, tudo seguidinho. Tá? Então aqui não tem muita graça, mas se o cara que está aqui embaixo, por exemplo, não é o Rn, ele não é o espaço vetorial, mas tem alguma estrutura que, por exemplo, perto de cada ponto ele é difeomorfo ao Rn, ou seja, eu estou dizendo que é uma subvariedade mais ou menos, aí esse cara aqui vai ter uma gracinha para a gente estudar, e não vai ser verdade que ele vai ser globalmente isomorfo ao Rn por Rn, mas você vai conseguir ver que cada ponto vai ter uma vizinhança onde essa fatia aqui, né, não, essa coleção dessas fatias verticais geradas a partir dessa vizinhança vai ser isomorfa ao Rn por Rn. Tá? Isso a gente vai ver depois, se der tempo, né? Aí já é uma coisa um pouquinho mais avançada. Tá bom, vamos voltar para o texto. Chornou para vocês e para o pessoal do vídeo também. Para todo mundo apareceu. Acho que para vocês ainda não, né? Não, deixa eu arrumar isso. Eu quero a luzinha. Não quero a lousa, quero esse aqui. Isto. Todos estão vendo as notas de aula, perfeito. Tá? Então, o que é um campo de vetores? É exatamente aquele desenho que eu fiz, né? É uma escolha, para cada ponto P, eu vou escolher um vetor no espaço tangente ao Rn no ponto P. E aí, se ele é um vetor no espaço tangente ao Rn no ponto P, ele vai ter coordenadas na base, por exemplo, a base canônica do RNP aqui. Tá? Então, em cada ponto, ele vai ter certos coeficientes nessa base, e se você muda de ponto, a base muda, mas os coeficientes também mudam. Então, cada um desses coeficientes aqui, o que ele é?
é uma função de P, portanto é uma função de Rn chegando em R. A gente denota por esse x cortado de Rn o conjunto de todos os campos de vetores no Rn. E quando que um campo vai ser um campo diferenciável? Ele vai ser diferenciável se cada componente dele, como uma função de Rn em R, for uma função diferenciável. Tá? Então eu tenho uma certa dualidade aqui. Né? Cada campo de vetores vai ter n coordenadas, essas coordenadas vão depender do ponto, vão ser números que vão estar escritos, são os coeficientes daquele vetor nessa base. Então muda a base, muda o coeficiente. Se esse coeficiente mudar de maneira suave de um ponto para o outro, eu digo que esse campo é diferenciável. E você pode falar de classe C1 se essa função fi for de classe C1, C infinito se ela for de classe C infinito. Tá? As operações com campo de vetores são as óbvias, né? São vetores. Então a soma de vetores... Oi? Só uma pergunta, então. Então o campo ser diferenciável ou não vai estar respectivo à troca de campos, né? Você pegou um campo, aí você foi para outro campo, aí você vê o que aconteceu ali. Ah, não. O campo é o mesmo, tá? Naquela figura que eu tinha feito, aquela figura que eu fiz antes, deixa eu tentar voltar para ela. Por isso que eu queria tentar usar o YouTube, ia ficar mais fácil para a gente tentar alternar isso. Mas vamos voltar para o desenho lá que eu tinha feito. O campo ele é o mesmo. Deixa eu colocar para vocês e para o pessoal do vídeo também. Aqui, acho que vocês estão vendo agora, né? Então, isso. O campo, esse xi que eu peguei aqui, é o campo. Tá? Para cada ponto, eu escolhi um vetor. Esse vetor, por exemplo, esse cara aqui, em cada RNP, vamos dizer, eu vou ter que o RNP é gerado pelo E1 de P até o EN de P, tá bom? Então o VP ele vai se escrever como uma soma vem-se PI e I de P. Tá? Então, não só a base, por exemplo, aqui não tem muita graça, né? Porque tudo tem dimensão 1, né? Mas vamos lá. Por exemplo, aqui tem dimensão 1. Esse cara, por exemplo, é o E1. No ponto Q. No ponto P, eu não vou poder desenhar para baixo agora, mas ele poderia ser um vetor menorzinho, entendeu? Como está tudo em Rn aqui, não tem graça. Eles vão ter que ser paralelos, tá? Esse aqui é o E1 no ponto P. Então, o vetor VQ... Putz, aqui do jeito que eu fiz o desenho, não é bem... O VP não é o campo, não, tá? No nosso caso ali, o que vai ser o F? O F, eu só vou ter como aqui está com dimensão 1, o F ele vai ter que ser um múltiplo do E1, tá? Então ele vai ser uma função de Rn. Eu posso pensar de novo no Rn, mas para cada P. É que aqui tudo o N é 1, né? Não tem muita graça. Então eu vou pegar o meu ponto P e o meu vetor F de P, que está preso no ponto P. Esse cara ele vai ser, no caso aqui, ele vai ser uma soma para I indo de 1 até N, e aí eu vou colocar a iésima coordenada no ponto P, é uma função de P. Então, não tem dois campos, né? O campo é único. Tá? Então, vai ser, no caso da figura aqui, ele vai ser o F de um ponto P vai ser um vetor dessa fibra. Pensa que se você tivesse no R2, por exemplo, esse cara aqui ia ser o R4. Tá? Então, para cada ponto do R2, eu ia associar um vetor do R2.
Então, para cada P no R2, eu ia ter um vetor que depende do ponto P e as coordenadas dele vão ser dois números, tá? Porque no ponto Q aqui eu vou ter uma base para o TQ de N, eu vou escrever TQ do Rn, eu vou escrever o meu vetor no ponto Q em função da base E1 de Q, E2 de Q. No ponto P vai ser um outro vetor que eu vou escrever na base E1 de P, E2 de P. Os coeficientes vão mudar. Pode acontecer uma coisa bizarra, né? Por exemplo, o vetor ser sempre o mesmo, mas a base está mudando de um ponto para o outro. Então as suas coordenadas vão mudar. Eu de longe estou vendo que é o mesmo vetor, constante, mas a base em cada um dos pontos é diferente. Então os coeficientes desse vetor naquela base vão mudar. A outra situação é você ter sempre a mesma base e o vetorzinho vai mudando, e portanto os coeficientes vão mudar em relação à mesma base. Ou a combinação dessas duas coisas, que é a base mudando de um ponto para o outro e o vetor mudando de um ponto para o outro. Então em cada ponto P eu vou ter os coeficientes naquela base daquele ponto. Tá bom? Ah, sim, entendi. Então você está fixando no mesmo campo, mas aí você pode, eu posso pegar um outro ponto diferente e manter a base, ou você muda a base. Tá, entendi. Isso, tudo pode mudar. Eu tô só com... Assim, pode mudar tanto o ponto quanto a base. Mas exato. Mas o que vai ter sempre é que eu vou conseguir escrever os coeficientes do campo naquela base em função do ponto daquela base. Então, de longe, o que eu estou vendo? Para cada ponto, eu estou te dando N coeficientes. Então, eu posso identificar meu campo com uma coisa que chega no Rn. Para cada P, eu associo a ênupla F1 de P, F2 de P, Fn de P, entendendo que essa ênupla representa em cada ponto as combinações lineares dos vetores EI de P. Tá bom? E eu vou dizer que o campo é diferenciável se esses coeficientes são diferenciáveis. Vamos voltar lá para as notas. Aqui. E para quem vai ver depois, apareceu para todo mundo, tá? Então tá claro, ou pelo menos obscura a ideia do que é um campo de vetores. Depois vocês vão tentar ler isso, estudar, a gente tira dúvidas se precisar. Tá, então as operações são as usuais, né? Em cada ponto P eu vou ter um espaço vetorial e aí naquele ponto o campo f de P é um vetor. Como é que eu calculo f mais g, a soma de dois campos num ponto? É a operação ponto a ponto. Produto escalar ponto a ponto. Multiplicação. Agora você pode pensar assim, eu não preciso multiplicar por uma constante, né? Em cada ponto P eu multiplico por uma constante. Essa constante pode ser diferente de um ponto para o outro. Então eu vou ter uma função, na verdade, né? Para cada P eu vou ter o meu escalar f de P. Então o que é uma função vezes um campo num ponto? É o valor da função no ponto vezes, ou produto, multiplicação por escalar, com o vetor f calculado no ponto P. Tá? Produto vetorial. Se você tem n-1 campos, o que é o produto vetorial? É o produto vetorial calculado ponto a ponto. Se você tem um campo, a gente define o que é a divergência de um campo em cada ponto. Um campo no Rn, a divergência é a soma das derivadas parciais dos coeficientes. Tá? A gente vai usar esse objeto mais lá na frente. Eu vou querer olhar para formas diferenciais no Rn e alguma, por exemplo, uma forma diferencial importante vai ser o divergente vezes a forma volume da base canônica no R3, no Rn, por exemplo. Tá? A gente vai querer integrar isso e obter um resultado surpreendente. Então, a divergência é a soma das derivadas parciais das coordenadas do campo
Nabla é um operador que a gente vai chamar de gradiente. Tá claro o que é isso, né? Nabla de uma função é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais dessa função em relação àquela coordenada. E desse jeito a gente consegue escrever o divergente de um campo com essa notação que aparece bastante na física, né? Produto escalar deste objeto, que não é bem um vetor, né? É um operador. Então vai ser esse cara aplicado em f vai ser o quê? Eu vou pegar o f1, colocar aqui, vai ficar del f1 e1, produto escalar com e1. E assim vai. Então vai dar a soma das derivadas parciais das entradas da f. No caso específico do n igual a 3, a gente tem o que a gente chama de um rotacional de um campo, e a gente usa, com a notação do operador gradiente, a gente diz que ele é o produto vetorial, entre aspas, do operador gradiente com campo, e você calcula dessa maneira. Aqui esse 1 tinha que estar antes, tá? É a derivada em relação à primeira variável, derivada em relação à segunda variável. O que é isso aqui? A gente pode ver se já viu isso no cálculo 3, tá? Não sei se vale a pena eu tentar escrever aqui. Eu acho que aqui eu não consigo escrever. Mas o que a gente tem? Cara, eu vou lá para a luzinha. Não vai ter jeito. Não dá para ficar só falando essas coisas, não, tá? Deixa eu mostrar de novo para vocês. Lousa aqui, lousa aqui. Todos vendo? Sim, todos vendo. Então vamos lá, né? Se você tem o gradiente, o gradiente a gente pode denotar dessa maneira, né? Vou escrever no R3, tá? O R3 com coordenadas usuais x, y, z. Então, o operador gradiente é isso. E aí, o que a gente tem quando eu escrevo esse cara, ele é o produto vetorial formal, né? Eu não falei como é que... Bom, e o f, ele vai ter coordenadas, tá? Em cada ponto, ele é o f1, e1, f2, e2. Em cada ponto eu estou omitindo esses caras. Então, f1, f2, f3. Como é que você faz essa conta? Daquele jeito que era no vetores de geometria formalmente, tá? É que você vai ter o operador, vou escrever assim, del x, del y, del z. Aí você põe aqui F1, F2, F3 e calcula isso formalmente, né? Na primeira componente, o que você vai ter é o del F3, del y, aquilo que estava escrito lá, tá? Só para a gente ter uma ideia. Menos del F2, del z. Aqui tem que tomar cuidado com o sinal de menos, né? Então você vai ter del F1, del z. Depois, quando a gente fizer fórmulas diferenciais, tudo isso aqui vai ficar suficientemente claro, tá? E a terceira vai ser o del F2, del x, menos del F3, del z. Tá? Se você quiser fazer uma ponte, o que a gente tem é esse subdeterminante, né? Se você voltar lá na definição do produto vetorial, a gente tinha escrito que o φ de w era o dash do V1, Vn menos 1, W, né? Ou seja, quando você vai calcular esse cara num elemento qualquer, você põe ele no lugar dos elementos da base canônica, nas coordenadas do W, e calcula o determinante formal aqui, tá bom? Então, esse é o que é o rotacional de um campo no R3. A gente não tem, com a linguagem atual, um análogo para a dimensão n, mas em breve vai ter, tá? Em breve a gente vai conseguir fazer alguma brincadeira na direção de
estender o que é o rotacional. Ele vai perder o significado físico dele, mas... E daí, né? Tá, então, do mesmo jeito que a gente fez essas coisas com campos de vetores, a gente podia pensar nas formas alternadas, né? Eu podia olhar para... Como eu olhei com o campo de vetores, que para cada ponto me associava um vetor no RNP, para cada ponto P, eu posso pegar uma K-forma alternada e olhar para K-forma alternada em cada ponto P. Então eu pego um ponto P do RN e olho para uma K-forma alternada pendurada ali. Então eu vou ter, por exemplo, a base canônica do RN, E1, EN no ponto P, vou ter as duais, e com as duais eu consigo construir o que seria a base do lambda K do RN no ponto P. Vai ser o quê? Os produtos exteriores φI1 de P, o ED φI2 de P, até o φIK de P, em todas as ordens, em todas as permutações com índices crescentes ali. Tá? Em cada ponto P, isso vai me dar uma base para esse espaço vetorial aqui. Tá? Então, o que é o lambda K do RNP? É o conjunto dos P, W de P, onde eu vou ter ômega de P, uma forma alternada de grau K. Tá? Então, o que vai ser uma K-forma diferencial agora? Uma K-forma é justamente uma aplicação que para cada ponto P me associa o ômega índice P. Então, é uma função que para cada ponto do Rn me dá um tensor alternado de grau K. Ou seja, uma aplicação que come K vetores e devolve um número. Então, em cada ponto eu estou comendo, pego um ponto, pego K vetores do RNP e aplico a minha ômega P nesses K vetores. Tá? E aí, como lambda K de RNP é um espaço vetorial de dimensão n escolhe K, eu escrevo a ômega em cada ponto como uma combinação linear dos caras da base do lambda K do RNP com coeficientes. Tá? E eu vou dizer que essa forma ômega é diferenciável se esses coeficientes, os números que aparecem na frente dos vetores da base, são funções diferenciáveis de P. Uma analogia total com o que acontecia com o campo de vetores. Aqui eu ponho os vetores da base do meu RNP, aqui eu estou pondo as K-formas alternadas que formam uma base para o lambda K do RNP. Tá bom? Então uma forma diferencial vai ser sempre escrita dessa forma, e eu vou dizer que ela é diferenciável se esses coeficientes aqui são funções de P diferenciáveis. Professor, eu estou um pouco confuso em relação a qual que é o contradomínio de uma K-forma, porque o P está variando, né? Tá. Então, naquele desenho, vamos voltar para aquele desenho. Aí aquilo abre, se eu conseguir passar a ideia para vocês, abre um mundo, né? Deixa eu ver. Share my screen. Sure. Aqui. Todos vendo a luzinha? Sim. O que a gente fez neste desenho anterior aqui? Nesse desenho anterior, para cada ponto P do Rn, eu pendurei o próprio Rn, né? Certo? Sim. Aqui, deixa eu ver, eu vou tentar separar aqui. Aqui o que a gente vai fazer é um pouquinho diferente. Para cada Rn, eu vou ter meu Rn aqui. Para cada ponto P, eu não vou pendurar o Rn aqui que eu pendurei é um espaço vetorial, não é? É. Em vez de pendurar um espaço vetorial, em vez de pendurar o Rn, essa minha fibra, isso aqui é o lambda K de RNP, que é um outro espaço vetorial. Tá? Então, a teoria geral é o que se chama de fibrados vetoriais. Tá? Bem por cima é assim. Você tem um certo conjunto aqui, tá? Pode, na verdade, em geral você pensa numa variedade aqui embaixo, mas a gente não sabe ainda o que é uma variedade oficialmente.
bota o Rn aqui para começar. E aí, para cada ponto P, eu associo um espaço vetorial que depende de P. Por exemplo, podia ser um próprio Rn de P, que vai ter a sua base, ou o espaço das K-formas calculadas no Rn de P, que eu já tinha pendurado aqui. Tá? Então isso aqui é um espaço vetorial. E você usa como base canônica para esse espaço justamente a base associada à base canônica da RNP. Exatamente. Exatamente. Aqui eu tenho a base canônica do... Eu podia fazer com qualquer base, tá? Mas você tem aqui a base canônica do Rn, que são os EI de P. A cada EI de P eu associo o φI, que é o dual. Estou pondo o índice embaixo, mas às vezes a gente põe em cima. O φI de P. E aí, com os φI de P, eu faço os produtos φI1, o E de P, né? Vou marcar direitinho. O E de todo mundo aqui até o φIK de P. Tá bom? Todos esses caras com os índices indo de 1 até N e com aquela brincadeira I1 menor do que 2, pontinhos menor do que IK, menor ou igual que E. Tá? Então tem N escolhe K desses caras, eles vão formar uma base para esse espaço vetorial. Então, para cada ponto P, um cara aqui ele vai ser o quê? Ele vai ser um elemento P, ômega índice P. Esse ômega índice P se escreve como combinação linear desses caras e os coeficientes vão obviamente depender de P. Tá bom? De maneira totalmente análoga, eu posso pendurar num outro ponto Q o lambda K de RNQ. E aí, o ponto é o seguinte, tá? Esses dois espaços vetoriais são isomorfos, né? Eles são os espaços de mesma dimensão, N escolhe K, finita, portanto são isomorfos. E aí, o que vai acontecer? Esse cara aqui, a carinha dele, o que ele é? Ele é um Q, W de Q. Onde esse W de Q vai se escrever como uma combinação desses caras, onde aqui dentro não vai estar o ponto P e sim o ponto Q. Então ela vai ter coeficientes ômega, todos esses índices de Q vezes esses caras. Vou somar isso. E aí eu vou dizer que essa K-forma é diferenciável se quando eu mudo do P para o Q, essa função aqui é uma função diferenciável. Você pode pensar que você tem uma curva nesse espaço. Para cada ponto P, eu associo o ômega de P. Tá? Isso é o que seria uma seção no fibrado das K-formas diferenciais sobre Rn. Uma linguagem de fibrados vetoriais. Tá? Essa seria essa sigma, que em vez de pegar o T do Rn, o que eu tenho aqui eu vou escrever que é o lambda K do Rn. Espaço das K-formas. Na verdade, esse meu espaço ele é a reunião disjunta. Se quiser pensar, é a reunião disjunta para todos os P's pertencentes a Rn, vai? Então, do ponto de vista algébrico, é isso. Né? Em cada ponto eu tenho uma fotinha que é o espaço das K-formas sobre o Rn índice Q, e o Rn índice Q é isomorfo ao próprio Rn. Tá? No contexto, por exemplo, de geometria, o que você tem aqui é uma variedade, e aí em cada ponto Q você olha as K-formas definidas no espaço tangente à variedade naquele ponto. E aí quando eu mudo de um ponto para o outro, essas K-formas vão mudando e aí eu quero estudar a derivada, como que ela muda de um ponto para o outro. Se em vez de pegar as K-formas, você poderia, por exemplo, pegar um caso específico. Pega os dois tensores, pega o T2 de RNP, é o espaço de todas as duas formas, né? Os dois tensores, não precisa ser alternados, os dois tensores sobre Rn.
Lá dentro, em cada ponto P, eu posso pegar um cara bem específico, que é esse aqui, ó. Eu não falei ainda o que é o dx1, desculpa. Mas o dx1 tensor dx1 é o traço, né? Mais dxn tensor dxn. Tá, o que é esse cara? dx1 é... Bom, troca aqui para φ1, vai. Aí talvez faça mais sentido. φn de φn. O que esse cara faz? Ele pega a primeira coordenada do primeiro vetor e multiplica pela primeira coordenada do segundo vetor, mais até a do último. Ou seja, isso é a soma do VI e WI. Isso é o produto escalar. Então, em cada ponto, eu estou associando. Se aqui fosse uma variedade, em cada ponto eu tenho espaço tangente à variedade. Em cada ponto, o meu 2 tensor é o produto escalar. Então, como é que o produto interno varia de um plano tangente para outro de uma superfície, por exemplo? É isso que a gente começa a fazer quando faz no começo da geometria diferencial. Tá? Tá bom, muito obrigado. Imagina. Deixa eu ver o que a gente ainda pode fazer. Porque já passou o tempo, né? Deixa eu ver se tinha alguma coisa assim para tentar fechar esse pacote. Tem, vamos tentar fechar esse pacote de uma maneira razoável. Tá bem doidão o computador aqui, só um minuto. Esquentou. Não esfriou, mas resolveu aqui. Tá, então vamos lá. A gente tem essa coisa escrita assim. Eu vou dizer que a ômega é diferenciável se os coeficientes forem funções suaves do ponto P, né? Então as operações com K-formas são as operações que a gente tinha antes. O que a gente sabe fazer? Eu sei somar duas K-formas de mesma ordem, sem multiplicar uma K-forma por um escalar. Em cada ponto um escalar diferente, portanto eu vou multiplicar por uma função. Esse aqui vai ser ômega de P mais eta de P. Esse é f de P, um número, vezes ômega de P, a forma. E aqui vai ser o eta de P, o edge, ômega de P. Então se aqui é K e aqui é L, eu vou produzir uma K mais L forma. Tá? Então você poderia pensar uma coisa que chama álgebra graduada, né? Você pega o conjunto de todas as K-formas alternadas, e aí eu tenho essa operação que é o produto exterior, né? Uma 1 forma com uma 1 forma dá uma 2 forma, mas isso mora no espaço de todas as formas de qualquer grau sobre um espaço. Tá bom? Vamos ver. Eu não comentei, mas você pode, por exemplo, o que é razoável pensar se o K for maior do que o N aqui, né? Quando K é igual a N, a gente viu que isso é um múltiplo do determinante. Quando K for maior do que o N, quer dizer que eu vou aplicar um tensor alternado que vai comer K vetores onde K é maior do que N. Se você tem um conjunto de K vetores dentro do Rn e o K é maior do que N, você sabe que esse conjunto é LD, né? Então o que você espera é que isso dê zero. Tá? Depois a gente vai ver isso direitinho. Então, no caso particular, a gente tem as zero formas. Né? O que é uma zero forma? A zero forma é uma aplicação do ponto de vista estritamente formal. Ela é uma aplicação de Rn em R. Né? Ela come zero vetores do Rn e devolve um número. Ou seja, ela pega um ponto e devolve um número. Então, as zero formas são exatamente funções, e o produto exterior de uma zero forma com uma K-forma é simplesmente o produto, né? F de P vezes ômega calculado em P. Tá bom? E aí, se você tem que essa zero forma é uma função e é uma função diferenciável, a diferencial exterior dela a gente vai definir como sendo a 1 forma dada pela diferencial da f mesmo, tá? Então, o que é, se eu tenho f uma zero forma, uma função,
O que é a diferencial de uma zero forma? É uma 1 forma, come um vetor e devolve um número em cada ponto. E quem é e como que você calcula isso? A aplicação que come um vetor e devolve um número em cada ponto é o valor da diferencial da f no ponto P calculada nesse vetor V. Então, você constrói a df, que é uma matriz, é o gradiente da f, né? Uma matriz 1 por n, e aplica no vetor V. Ou seja, vai ser o produto escalar do gradiente pela V. Isso é nada mais, nada menos que a derivada direcional da f na direção do vetor V, calculado no ponto P. Quando você faz isso no cálculo 2, o VP é o mesmo em cada ponto. Tá? E a base que você está usando é a base canônica em cada ponto. Então, o EI de P e o EI de P é o EI. Então, o que você está fazendo é mais ou menos o que você fazia no cálculo 1 com a derivada direcional. Tá? Depois, eu quero fazer o que é a diferencial de K-formas, tentar fazer uma coisa que é a desdiferencial. Vamos deixar isso para a próxima aula para não estourar o tempo. E então, na aula que vem, a gente vai fazer a diferencial exterior. Tá bom? Dado uma K-forma, ômega, eu quero dizer o que é d ômega. Vai ser uma K mais 1 forma no mesmo espaço. Tá? Vamos parar por aqui, porque a gente já está com 1h40 de vídeo gravado. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes, uns 10 minutos. Não quero estourar o tempo de vocês. Respeitar o intervalo para a próxima aula, se tiver. Tá bom? Então, a gente volta na terça que vem. Tá? Obrigado pela presença, participação. As perguntas são sempre muito importantes e melhoram muito a qualidade da aula. Me ajuda muito ter que responder as dúvidas de vocês em vez de ficar falando só. Tá? Obrigado então, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.